A carreira de Marisa Leão é indissociável da do cineasta Sérgio Rezende. Foi ela sua produtora e principal parceira desde seus primeiros filmes até as grandes produções dos anos 90 e 2000, com destaque para A Guerra dos Canudos. A partir de então, Marisa vem produzindo novos cineastas e obtendo grande sucesso de bilheteria com filmes como Apenas o Fim e Meu Nome Não é Johnny, filme que também assina o roteiro. Como diretora, realizou curtas Circos e Sonhos e o média Regatão, o Shopping da Selva. Marisa Leão é a entrevistada de hoje, aqui no Sala de Cinema. Marisa Leão, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema, é um prazer recebê-la. Prazer é meu. Marisa, o que faz você ir do jornalismo, que era a sua ideia, para o cinema? O que acontece nesse... Um amor que apareceu no meio do caminho. Eu comecei a namorar o Sérgio Rezende, que queria fazer cinema obstinadamente, e ele me desviou do jornalismo para o cinema. Se não fosse o Sérgio, provavelmente eu não faria cinema. Eu seguiria a carreira de jornalista. E é com o Sérgio, nesse início, por conta desse namoro, que você entra no cinema e começa a ver os caminhos do cinema? Na verdade, Produção, o primeiro tudo. Trabalho que eu fiz foi... Eu fui continuista do Tati a Garota. Bruno tinha 18 anos, Bruno Barreto. Era o primeiro filme que o Murilo Salles fotografava. E eu me encaixei lá como continuista. E foi uma experiência sensacional com os Barretos. Hoje, meus grandes e grandes amigos. A gente tudo garoto. Tudo novinho, né? E foi sensacional essa experiência. Mas eu, na verdade, fiz com o Sérgio alguns curtas que a gente montava no projetor. Porque a gente pegava, projetava, parava ali uma manivelazinha, a gente, que eu quero dizer, o Sérgio, porque não tem habilidade manual, zero. Mas estava ali do lado, dando força. Estava ali, e de repente, essa coisa de fazer curta, ela nos aproximou de uma geração de amigos, né? O Zé Joffre, Sérgio Santos, Roberto Moura, Emiliano Ribeiro, todos fazíamos curtas. Eu dirigi alguns curtas. Você dirigiu aquele Leila para Sempre Diniz? Com o Sérgio, é uma co-direção. Co-direção. A única, aliás, que nós fizemos. Mas eu dirigi Circos e Sonhos. Meu primeiro curta foi Insolência, que era uma ficção que eu escrevi com a Yara Amaral e o Ari Kozlov. Yara Amaral, atriz? A minha grande amiga Yara, generosérrima, que me recebeu de braços abertos para fazer o primeiro filme da minha vida. E eu dirigia. Depois eu comecei também a montar. E nesse momento, alguns amigos que estavam fazendo filmes, eu achava que eles estavam muito atabalhoados na produção. Eles falavam coisas e não realizavam aquelas coisas. Sei. E como eu tenho esse gene da Velocitar, do Meu Nome Não é Johnny, de querer fazer, de querer correr, de querer acontecer, eu falei, caracoles, eu acho que vai sobrar para mim essa coisa de viabilizar, de colocar num trilho as coisas para as coisas andarem. E aí eu comecei a fazer produção. E quando, nesse processo todo, o Sérgio começou a fazer com o Joffre e Até a Última Gota, que é um documentário sobre o comércio de sangue na América Latina. Nessa altura, Sérgio e eu estávamos casados. Isso foi 78. A Morena Filmes tinha sido aberta em 75. A produtora? A gente abriu uma produtora e depois casou. E a nossa casa, uma casinha ali em Botafogo, era uma porta aberta, todo mundo entrava, tomava-se muita cachaça, muita cerveja, conversava-se até de madrugada, o que vamos fazer, como vamos fazer. E o Sérgio fez esse documentário de longa-metragem, foi o primeiro, digamos assim, salto daquela galera ali em torno de um longa. Definiram-se as políticas para a obtenção de sangue. Enquanto alguns países estabeleciam sistemas baseados na doação voluntária, outros autorizavam o comércio, a livre compra e venda. O fio da solidariedade que conduzia o sangue de um homem a outro foi rompido por crescentes interesses econômicos. Nascia ali a dramática peste da mercantilização do sangue humano. E como que era produzir nesse começo para você? O que você também, como o Sérgio, que não foi assistente, você entrou direto, né? Como que era aprender a produzir na raça, ali no momento quente?
Miguel, eu acho que as mulheres, elas somos, desde sempre, organizadoras. A natureza feminina é muito de tentar, digamos, dentro de um espaço ou de um tempo, ver como é que faz para caber tudo. E eu acho que produção é mais ou menos isso, né? Só que ao longo do processo de produtora, eu descobri o quanto o produtor é um coautor. Então eu me realizo nos filmes que eu faço, me vendo impressa naquela obra. Cada filme que eu faço, eu me vejo ali. Eu entendo a produção como a questão do espermatozoide e do óvulo. Eu acho que o diretor e o produtor, em alguns momentos o produtor pode ser espermatozoide, em outros ele pode ser o óvulo, mas eu entendo que é um encontro. E do meu ponto de vista, me interessa essa relação, onde caibam nós dois. Eu não sou boa de matemática, eu detesto contabilidade, minha área não é um charuto e um pensamento financeiro apenas. Ao longo do tempo eu desenvolvi o pensamento financeiro, mas o que me pluga qual é esse roteiro, quem é o elenco, como que a gente vai filmar, que cara vai ter esse filme. Em suma, eu me entendo como alguém que, se alguém quiser trabalhar comigo, deveria me aceitar como coautora de um filme. Isso é interessante, essa questão você está dizendo de coautor, que você acaba imprimindo em vários estágios da produção do filme, direção, roteiro, posteriormente, obviamente, a distribuição, o seu papel. Mas como que se dá isso no roteiro? Você lê o roteiro, só para a gente entender. Tá. Lá para trás, você falou que eu fiz jornalismo. O meu barato era escrever. Eu, quando era garota, o que eu gostava era de escrever. Eu era a melhor aluna de português, redação, aquelas coisas de infância. Eu sempre entendi que, quando eu ia fazer um filme, a questão do roteiro, para mim, ela era quase que uma neurose. Se eu for bem clara, assim, a minha insistência em discutir roteiro, fazer leitura, reclamar, brigar, achar que tá ruim. Eu sou uma pessoa que eu acho que posso ficar muito perto, assim, do insuportável nessa obsessão com questão de roteiro. Até que culminou, no Meu Nome Não é Johnny, com eu co-escrever o roteiro com o Mauro. E quando eu me percebi com essa vontade de também escrever, eu entendi que a etapa de roteiro é uma etapa que determina tudo, né? Eu sempre achei que determina tudo, né? Como eu gosto de escrever, quando me aceitam, eu gosto de botar o meu dedinho no roteiro também. A senhora me arruma algum para condução? Você acha que eu sou rica? Dá o dinheiro da condução dele, dá? Não tem. Se tivesse, não dava. Pra beber cachaça? Não vou beber mais não, pai. É só pra condução. Depois eu pago. Como eu arrumar um emprego hoje, depois eu pago. Toma o dinheiro, pé na estrada. Não me volta aqui sem emprego. Se voltar de porra, eu chamo a polícia. Pensa, mãe. Deus te abençoe. Romance da Empregada, por exemplo, um filme do Bruno Barreto que é reputado como a obra mais autoral dele. Vamos falar sobre a produção desse filme. O Bruno tinha comprado os direitos da peça do Naum Alves de Souza. O filme era produzido pela empresa do Luiz Carlos Barreto e da Lucy, mas ele queria um produtor fora da família para estabelecer um diálogo com ele enquanto um produtor independente. A parte financeira foi toda gerida pela LC Barreto. O meu papel era administrar aquele período da filmagem, da produção do filme, mas eu não captei, eu não me envolvi com o investidor, e estabelecer com o Bruno um diálogo bastante intenso. Criativo. Criativo. Quando ele me chamou, ele me falou: Marisa, eu quero um produtor que tenha opinião. Falei: Bruno, será que você vai aguentar eu ficar te dando realmente opinião? Porque às vezes você pensa que você vai aguentar
Lá na frente você vai achar que isso é um saco. Não, eu quero, eu preciso, eu entendo assim. Foi o primeiro diretor que me disse isso. E eu acreditei profundamente nisso. Mas eu ia para as filmagens, a gente via qual era a decupagem do dia na manhã, ele começava a filmar, eu ia ver copiões, a gente avaliava os copiões, pô, isso aqui talvez precisasse refilmar, talvez não fosse, o Bruno é muito aberto para isso, extremamente. Então é isso, é uma maneira, a gente estabeleceu uma relação muito íntima. Me desculpe a curiosidade, mas o senhor diz que se quisesse já podia ter casa própria e não tem. O que o senhor vai fazer com o dinheiro? Vai deixar no banco? Não tenho confiança em banco. Nunca tive. Olha aqui onde é que eu guardo. Cacete, que é isso? Vem comigo até a pensão que eu te mostro muito mais coisa. Sem vergonha, o senhor é muito sem vergonha, seu Zé. O senhor deve ser muito rico. Ele disse ao espectador alguma coisa do ponto de vista do sentimento de ser brasileiro, com todas as contradições que Lamarca possa representar, mas ele tinha uma pertinência política naquele momento muito forte. Produziu os filmes do Sérgio Rezende. O Sérgio tem sempre andou por temas históricos, boa parte de temas históricos, né? Grandes temas, Barão de Mauá, Lamarca, entre outros, Canudos, e também algumas são superproduções. Então vamos destrinchar um pouco o cinema do Sérgio. Quais são as dificuldades de se trabalhar nesse tipo de cinema? A questão histórica, o outro uma superprodução, em alguns casos, né? Deixa eu te fazer uma observação sobre isso que você falou da filmografia do Sérgio. Eu acho que há uma correção a ser feita. O Sérgio fez O Sonho Não Acabou, que é uma ficção, primeira ficção que ele fez, que se passa em Brasília, um filme que recebeu o prêmio da crítica em Gramado, etc., que não tem nada de histórico nem de superprodução. Depois ele fez... demais também, eu não tenho... Ele fez o Homem da Capa Preta, que seria um filme baseado em um personagem real. Aí ele fez aqui o Doida Demais. Aí ele vai fazer aqui o Lamarca. Aí ele vai fazer aqui o Canudos e o Mauá. Zuzuêndio. Não. Aí ele vai fazer aqui o Quase Nada, Onde Anda Você. Aí ele vai... Então tá 4-4. Vai empatar aqui o jogo. Tudo bem. Aí ele vai fazer aqui... Não, é porque... Só para terminar, é rápido. Ele vai fazer aqui o Zuzu, e depois do Zuzu ele vai fazer o Salve Geral. Então a filmografia do Sérgio, ela é mais plural do que essa mera inserção do filme histórico ou da superprodução. Quase Nada, Onde Anda Você, Doida Demais, isso. Nem eu acho que o Salve Geral é uma superprodução. Dos filmes do Sérgio que eu não produzi o Mauá, nem o Zuzu, nem o Salve Geral. O que, nesse momento, nós estamos desenvolvendo 2 projetos juntos novamente. O Sérgio tem uma apreensão do que ele quer, que ele traduz de uma forma extremamente fácil de ser compreendida, seja para o ator, seja para a equipe, seja para um produtor. Ele tem uma coisa que eu acho que facilita, e ele já trabalhou com outros produtores, que não eu, com o Joaquim, trabalhou com um produtor na Inglaterra, ele fez um filme na Inglaterra, que aliás seria um outro filme aqui nessa categoria. Eu acho que ele é um diretor que sabe trabalhar com produtor. Eu acho que ele é um diretor autoral nesse sentido. Ele propõe um diálogo, mas ele tem dentro dele tudo aquilo que ele quer com aquele filme, né? Então eu tenho muito prazer de trabalhar com ele. Canudos, por exemplo, que você trabalhou com o Sérgio, que é um filme de caráter histórico, tem reconstituído um período e tinha um grande orçamento. Quais são as dificuldades de fazer um filme como esse? No sentido de você organizar
aquele volume de pessoas, aquelas cenas? Olha, Miguel, quando a gente resolveu fazer Canudos, foi uma encrenca, porque era pós-término da Embrafilme, as leis de incentivo estavam engatinhando, isso foi em 95, 96. Parecia impossível fazer aquilo. Acontece que o Sérgio ele tem uma forma de organizar as coisas como um arquiteto que planeja uma planta de uma casa. Até hoje a Marieta, o Wilker, que fizeram o filme, o próprio Selton, se você pegar entrevistas deles, que fizeram o filme, diz assim, cara, parecia que nós estamos fazendo um filme de baixo orçamento. Era tudo muito simples. Não havia um aparato emocional, estamos fazendo uma superprodução. O Sérgio sempre dizia, day by day. Hoje o que nós vamos filmar? 1.500 figurantes descem o morro nos cavalos. Tá, mas amanhã tem um diálogo da Cacau com o Celto numa casa. É claro que eu tenho a dimensão que Canudos foi uma produção dos anos 90, talvez com um patamar elevadíssimo de valores de produção. Nós trouxemos técnicos mexicanos para efeitos especiais, nós tivemos uma figuração enorme, um elenco imenso. Nós filmamos 16 semanas. É um filme de 2h50, nós construímos 700 casas. Mas tudo, Miguel, depende da maneira como você faz. Você pode ir na esquina comprar uma caixa de fósforo como se você estivesse adentrando a Normandia. E você pode adentrar a Normandia como se você estivesse indo comprar uma caixa de fósforo. Eu acho que a forma como o Sérgio e eu fazemos as coisas é muito suave. Ela não é pretensiosa. A gente pode estar adentrando a Normandia sem estar com o peito inflado. Isso gera na equipe uma agregação e um olhar diferente. Eis o nosso alvo! Canudos! Meus camaradas, como sabem, eu estou visivelmente enfermo. Há muitos dias que quase não me alimento. Mas Canudos está muito perto. Eu vou tomá-la! Marisa, eu queria que você cotejasse, se for possível, assim, as dificuldades ou papéis, inclusive, de fazer um filme como Canudos e Lamarca. Que são... O Lamarca foi um filme feito no início, na auge da crise do fim da Embrafilme. Nós hipotecamos um apartamento dos pais do Sérgio, que loucos nos permitiram fazer isso, para pegar um financiamento em banco. Naquele momento, Lamarca era ainda, pasme você, um mito muito estigmatizado em algumas áreas do Exército. Nós sofremos um processo, né, do coronel Newton Cruz, querendo impedir a exibição do filme. Mas, por contrapartida, nós tivemos o apoio do Exército formalmente, né? Eu digo que era um filme importante. Eu gosto muito do slogan do filme, da frase de venda do filme, do que virou um comercial de rádio, de televisão, né? Que dizia, você conhece alguém que morreu pelo Brasil? Agora você vai conhecer, Lamarca. Eu gosto desse slogan. Na época em que o Collor dizia que tudo que era brasileiro era uma merda. O carro era uma carroça, o povo era um cocô, não. O filme veio o filme teve uma aceitação e ele foi a maior bilheteria, se não me engano, de 93, 94, exatamente porque ele disse ao espectador alguma coisa do ponto de vista do sentimento de ser brasileiro, com todas as contradições que Lamarca possa representar, mas ele tinha uma pertinência política naquele momento muito forte. Tomamos outro caminhão, vestimos as fardas dos soldados e passamos na cara dura por uma barreira em Taquaral. E tocamos para São Paulo. Abandonamos o caminhão na marginal do Tietê
com os soldados amarrados de cueca na carroceria. Sumimos na noite. 31 de maio de 1970. E olha, companheiros, éramos 5. Apenas 5 revolucionários. Canudos é um dos roteiros dos filmes que eu fiz que eu mais gosto. Se você rever o filme, você vai se lembrar que o plot inicial do filme é uma família. É uma família de sertanejos. Antônio Conselheiro passa pela casa deles e a menina mais nova, que é a Cacau, Cláudia Abreu, segue Conselheiro. Desculpa, a família segue Conselheiro e ela se rebela e não segue Conselheiro. E essa estrutura familiar é que vai contando a saga de Conselheiro. O filme é focado nesse núcleo familiar, que é Paulo Betti, Marieta e a Cacau. Eu acho isso de uma... o filme foi a maior bilheteria de filme brasileiro de 97, um filme de 2h50, não era um filme fácil, não era um filme chamado de entretenimento. Um tema árido também. Um tema árido, uma duração longa, um filme que naquele ano fez mais de 700 mil ingressos, o que era muita coisa em 97, não havia os complexos de cinemas, né? Como é que fala, os Artplex, os Cinemarks, etc. Só tinha um que inaugurou em Campinas. Então eu acho um fenômeno esse resultado do filme e acho que é um filme, para mim, eterno. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado tão bom Senhor. Irmão, posso servir de sua água, meu povo? Filme urbano, de um garoto jovem, atrai o público jovem, tem humor, tem família, drama de família, tem crime, punição e redenção. O verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos. Meu nome não é Johnny. Você está lá no roteiro, é produtora, e o filme é uma das grandes bilheterias do cinema em 2008. Aliás, mais de 50% dos números de ingressos naquele ano foi para Meu Nome Não é Johnny, né? Foram 3 milhões no ano, parece que vocês fizeram 2 milhões, se não estou equivocado. Eu queria saber qual que é o segredo dessa bilheteria. Acontece, Miguel, que isso daí é super rápido. Tem um livro que é seguramente do Guilherme Fiuza, é um livro extraordinário. Você tem um personagem que é um personagem completamente impensado quando você fala em traficante de droga. É um cara porra louca, hilário, divertido. Não tem biotipo, né? Não tem biotipo do traficante. Não. E olha aqui, é um cara de classe média, urbana. Ele é igual a você. Ele teve a mesma origem que você, a mesma origem que eu. Ele não era um cara que veio do morro, da favela e foi frequentou as mesmas escolas, os mesmos teatros. A identificação desse público urbano, do centro urbano, com um personagem que é igual a ele, na origem social, digamos, na proposta de diversão, festinha, tá, um fuminho aqui ou lá. E aí vem um terceiro elemento, que eu acho que é a junção do Mauro Lima com o Selton Mello, que eu acho que foi um encontro estrondoso, radiante, iluminado, né? O Mauro, um diretor extremamente talentoso, e o Selton, que deu ao nosso personagem aquilo que estava proposto no livro e no roteiro, uma dimensão humana. Eu assisti esse filme em vários países, assisti na Itália, assisti na Inglaterra, assisti nos Estados Unidos. Aonde passa, as reações são as mesmas, nos mesmos pontos do filme. Eu posso sair, fumar um cigarro,
que quando eu voltar na cena da Itália, de Veneza, as pessoas vão rir da mesma maneira. Bebezinho, se os poetas escrevessem nessa velocidade, eles não comiam ninguém. Deixa eu parlare com este boiolone que está lá atrás. Amigo boiolone. Sì, prego, agilizza, per favore. Sì, ma questa è una gondola, signore, non sì, è io quero velocità. Sì. Cala a boca. Va bene. Velocità. Para de gritar, João. Velocità. De quem partiu a ideia de pegar esse livro do Fiuza? Você leu... Ah, para você? Você leu o livro? Já achou? Eu li o livro, comprei os direitos, mandei para o Celton. Não tinha diretor. Aí eu fiquei procurando diretora, aí a Kiki Lavigne, que trabalhava na Columbia, falou, pô, por que você não chama o Mauro? O Mauro é bacana, eu nunca tinha visto o Mauro na minha vida. E o Mauro foi lá no escritório, a gente conversou, já tinha conversado com outros diretores e tal. Aí quando acabou aquela conversa, 1h e tanto depois, ele foi saindo, eu pedi para ele voltar, eu falei, você pode voltar amanhã para a gente assinar o contrato? Como é que você fez um filme com um cara que você conversou só 1 hora? Onde você estava com a cabeça? O que te convenceu? O que te disse? Ele tinha a linguagem no gestual, ele é uma pessoa que você acredita que é capaz de compreender e revelar aquele mundo. Ele tem uma maneira de... Ele é um ser que tem humor. Ele é um ser que desconcerta você com observações fora do padrão. Ele não tem esse raciocínio lógico, cartesiano que eu tenho, que muitos temos. Ele me falou coisas sobre como é que ele pensava em fazer o filme. Ele veio me vender um peixe dele. Só que ele não veio vender um peixe escrito aqui, Peixaria Mauro Lima. Ele veio assim, em estado de paixão. E eu vivi um estado de paixão com esse projeto. Assim, esse projeto ele foi uma droga para mim. Ele foi um ácido, um skunk, uma coisa desse tipo. Passaporte em cima? Europa de novo? É. Tudo igual? Igualzinho. Eu não vou com a cachorrada. Cachorrada de novo, que é o seu lugar. Seu manequim mudou ou é o mesmo? Tá com umas lasanhas a mais aí. Porque é o seguinte, agora a gente vai ter que aumentar, cara. Agora o papo é de 6 quilos. Porra, 6 quilos, João? Foi o que eu falei. Tem que ser um sobretudo. Tô pensando até em meter uma armadura. Fica esperto aí que daqui a pouco a gente volta pro velho mundo. Quais elementos que você identifica nesse filme que geraram o sucesso dele de bilheteria? Filme urbano, de um garoto jovem, atrai o público jovem, tem humor, tem família, drama de família, tem crime, punição e redenção. Ele faz o clássico círculo. Era uma vez um garoto cujos pais se separaram. Ele amava o pai e a mãe. Ele começa... Puf. Eu acho que tá lá nos gregos, tá lá. É tudo igual, assim. Não tem muita diferença. Vamos falar de um filme que não deu certo, por exemplo, o Inesquecível. Não deu certo. Por que não deu certo? Vamos tentar identificar também um fracasso. Muito, muito interessante isso. O Paulo Sérgio de Almeida é um dos meus grandes amigos, assim. A gente, ao longo de muitos anos, desenvolveu uma grande relação. Ele tinha uma ideia de fazer um filme baseado num conto do Quiroga, que é um uruguaio. E ele tinha desenvolvido um roteiro e o roteiro era muito ainda sem foco. Mas ele partia de um gênero, aí volta, Miguel, a questão do gênero, que o Brasil não tem tradição nenhuma, que é um cinema fantástico. Né? A história de um triângulo amoroso, onde uma das pontas, que é o personagem do Murilo Benício, morre e vem e reaparece como um personagem capaz de interferir na vida daquelas pessoas. Não era um ghost, nesse sentido, não era um ghost. Era muito mais sofisticado. Quiroga é um dos maiores autores latino-americanos, reconhecidos
foi conhecido por tantos escritores de peso. Eu acho que a gente não soube fazer esse filme de gênero. Eu acho que nós não tínhamos entendimento desse gênero suficiente, nem no roteiro, nem na maneira como a gente foi depois vender o filme. Eu acho que foi uma daquelas coisas em que a gente foi errando ao longo do processo. Eu quebrei minha promessa 2 vezes. Isso tem um preço. Do que você está falando? Na cachoeira, antes de ele morrer. Ele não morreu lá. Mas lá, eu disse. A gente tinha um pacto de nunca ficar com a mulher do outro. E agora que o Diego morreu, ele vai cobrar isso da gente pro resto da vida. Para com isso. A gente tem que se libertar do Diego, senão a gente vai enlouquecer. Você não entendeu. É ele que não deixa a gente. E eu confesso para você que sim, quando a palavra uma coisa não deu certo, uma coisa fracassou, ela é tão dolorosa quanto a perda, quanto a palavra perda significa. Você não vive um processo desses, e eu sou uma produtora muito monogâmica, eu fico às vezes normalmente fico 2 anos fazendo um filme. Então, ao final dos 2 anos, uma coisa não te realiza, para o Paulo, para mim, foi muito difícil, foi muito doloroso. Eu não acho que isso tenha a ver com as qualidades do Paulo como diretor. Eu gosto imensamente dos filmes que ele fez antes, Banana Split, aquele outro filme que era com a Cláudia Hanna e aquele crime, eu adoro aquele filme do Paulinho, vou me lembrar. Mas eu acho que nesse projeto não deu certo. Faz parte não dar certo. Aliás, é uma pretensão querer que dê certo. Só a onipotência faz alguém achar que vai dar certo. A descoberta da dor, a descoberta da desconfiança, do momento da traição não passa pela nossa cabeça. Mas você me mostrou esse outro lado. E você ainda acredita na amizade? Experiências suas internacionais. Você trabalha, por exemplo, com o Paul Leduc, maravilhoso diretor mexicano. Faz o Cobrador, que é a partir de um conto, de uma história do Rubem Fonseca. Como que foi fazer um filme como esse? Porque tem várias nacionalidades envolvidas. Eu queria falar sobre, além disso, também do seu papel dentro do filme. Miguel, essa foi uma experiência desastrosa na minha vida como produtora. O projeto ele foi desenhado para que o Brasil fizesse uma parte do investimento, assim como o México faria outra parte, a Argentina faria outra parte. Acontece que a parte brasileira não se viabilizou financeiramente. Então, nós ficamos numa posição extremamente desagradável de abrigar uma coprodução internacional sem a nossa contrapartida, que naquele momento era uma contrapartida prometida pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria do Audiovisual. Isso conturbou muito a minha relação com o filme, obviamente, com todo esse processo. O filme acabou não se materializando como uma coprodução de fato. Eu digo que foi uma experiência um pouco abortada pelas frustrações que sucederam ao longo dela. Porque eu acho que é possível ser autoral com pressupostos já experimentados. Quando você cria uma linha em que o autoral é aquilo que não se apropria de experiências anteriores tão evidentes, eu acho que você restringe esse autoral a alguma coisa que me é um jogo de palavras. Marisa, você foi presidente, diretora da Rio Filme num momento importante do cinema brasileiro, que hoje é chamado de retomada. E a Rio Filme teve um papel também importante nesse cenário. Vamos falar dessa parte sua, dessa organização do mercado. Miguel, eu sempre, desde o primeiro filme que eu fiz, eu comecei a me interessar por como é que vai o filme ficar na sala? Ele tem que fazer uma coisa que chama renda média semanal.
Se ele não fizer sexta, sábado, domingo, sei lá, 1000 espectadores, o exibidor tem direito de tirar ele da sala. Ah, é assim? É. Tá. Como é que eu faço? Eu sempre, a coisa do mercado, eu desde menina, metida besta, no bom sentido, eu comecei a me interessar por isso. Quando naquela ocasião o Collor acabou com a Embrafilme, o Marcelo Alencar era prefeito do Rio, resolveu abrir essa distribuidora, Rio Filme, distribuidora de filmes, com uma parte de ex-funcionários da Embrafilme. Eles me convidaram para dirigir a empresa e eu implantei uma empresa pública, que eu computo das coisas loucas que eu me meti na minha vida, porque você, para comprar uma cadeira, o papel higiênico, a licitação, o não sei o quê, aquilo era um Lexotan de manhã, um Lexotan de noite. Agora, naquele momento era aquela coisa, era meio missão, tinha que fazer. Ao longo dos anos, aí o filme já completa 18 anos, porque ela foi aberta em 92, aí o filme foi tendo que descobrir outras funções para ela. Porque aquele mercado onde não havia nenhum filme brasileiro em exibição ao longo de um ano, não havia distribuidores interessados em lançar filmes brasileiros, foi se modificando. Não apenas as majors passaram com a lei do audiovisual, artigo 3º, a investir em cinema, como novas distribuidoras independentes nacionais foram abrindo, e cada vez mais. Você tem a Paris, você tem a Downtown, você tem a Europa, você tem a Play Art, isso, mas nem vou ficar aqui falando quantas. Então, aí o filme, ela é uma distribuidora. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Aí o filme não é uma instituição para fazer editais. Aí o filme pode fazer isto, mas na perspectiva de que ela é uma distribuidora. Ouvi noticiário da morte dos 3 astronautas russos. A experiência de vida no vácuo seria extraordinária contribuição para a ciência. Como você vê hoje o modus operandi do mercado, através dessas leis de incentivo? Eu já ouvi comentários vários, por exemplo, de que determinados filmes não deveriam ter essas leis de incentivo para financiá-los. Por exemplo, alguns filmes da Globo Filmes, porque não teriam um caráter autoral, apenas comercial. De outro lado, pessoas acham que isso é importante porque tais filmes ampliam e solidificam o mercado ao mesmo tempo que solidificam uma indústria, que é o caso do cinema brasileiro hoje. Eu queria saber a sua posição. Bom, Miguel, é o seguinte, eu tendo a dizer que todo filme é autoral. Se a definição de autoral está, digamos, na construção de uma linguagem que não se utilize de pressupostos já muito experimentados, eu diria que essa definição do autoral ela não me serve. Eu não a abraço, porque eu acho que é possível ser autoral com pressupostos já experimentados. Quando você cria uma linha em que o autoral é aquilo que não se apropria de experiências anteriores tão evidentes, eu acho que você restringe esse autoral a alguma coisa que me é um jogo de palavras. Porque eu acho que você pode ter numa comédia ou num filme de superprodução autoralidades diversas dessa. A autoralidade não se pode ser definida apenas como aquilo que se escreve sem estar assentado em experiências anteriores muito consagradas. Você pode vir de experiências anteriores muito consagradas e ser autoral. Mas eu te diria que sobre se os filmes que têm, digamos, um
um desejo de chegar ao mercado com mais evidência, deveriam ser restritos de utilizar recursos de incentivo ou de editais, eu acho isso uma insanidade absoluta. Porque eu acho que você criaria... o que faz que alguém mereça ou alguém não mereça estar inserido dentro de um sistema que vige nesse momento no país? Por que esse aqui seria excluído? Por que não aquele? Porque tem uma outra tese que aqueles filmes que não têm distribuidor, por exemplo, e que vão chegar ao mercado de forma sôfrega, não deveriam receber esses recursos. É o radicalismo de ambas as partes. Eu não sou a favor de nenhum dos dois pontos de vista. Eu acho que o que seria legal? O que seria legal é se cada coisa que cada um de nós está se propondo a fazer conseguisse se realizar com competência dentro da sua proposta. Tudo errado. Nossa absorção da antiga cultura grega foi um erro incorrigível. Transpusemos de maneira vulgar o que de aparente vimos no cenário grego, no mundo grego. E somos o vazio infinito do que não soubemos compreender corretamente. Eu já ouvi de cineastas que fazer cinema, você já sai com a conta paga. Ou seja, você não tem risco. Você captou dinheiro, o filme vai custar 100, você gastou 100, você não tem risco. Quando acredita-se, na opinião de algum desses cineastas, ou produtor, principalmente cineastas, que seria importante que houvesse um risco. Para todo mundo. Para todos. Queria saber de você como produtora. Você está de um lado que muitas vezes você tem que, eu acho que quase sempre, buscar dinheiro no mercado, captar, convencer empresas para investir no seu projeto, dizer que, olha, esse filme Meu Nome Não é Johnny, não é só um filme sobre droga, né? Ou seja, o cara tem que entender além do balcão. Olha só, Miguel, eu sou um pouco rainha das metáforas, algumas provavelmente desastrosas, mas vou tentar fazer uma aqui para você. Eu acho que... Eu me lembro de uma entrevista recentíssima do Roberto Farias, porque acho que no Festival do Rio desse ano vão ser exibidos alguns filmes dele, em um que foi o primeiro, que é Rico Ri à Toa. Que ele conta que o pai dele era açougueiro, ele, o Riva e o Reginaldo, irmãos dele, resolveram fazer esse filme e o pai pegou uma grana emprestada para eles fazerem um filme. E penhorou a casa, o Diabo a Quatro. Eles tinham que pagar o filme. Então eles pagaram o filme. Eles foram ao exibidor, o exibidor exibiu o filme, etc e tal. O que acontece hoje? Vamos lá. Você vai lançar o seu filme num parque exibidor de 2.200 salas, em 600 complexos de cinema. A sua chance de estar bem posicionado e competir com toda a produção internacional, especialmente a produção de Hollywood, é muito pequena. Os sucessos são as exceções. Você chega no final do ano de 80 filmes, 50 tem menos do que 50 mil ingressos, 60 mil ingressos. Como propor que isso seja um negócio? Porque se eu vou abrir uma loja de colchão, ninguém vai me dar um incentivo fiscal para abrir uma loja de colchão. Eu abro a loja de colchão, se ninguém aparecer durante 4 meses para comprar colchão, eu vou falir, eu vou fechar a loja de colchão. Isso é um empreendedorismo que não tem nada a ver com expressão, com cultura, com nada. É abrir uma loja de colchão. Agora, como é que eu posso exigir, como é que se pode exigir de uma atividade que não tem prateleiras para colocar o seu produto em número suficiente, além de 7% dos municípios brasileiros, e com toda a concorrência do cinema americano, que você possa produzir com recursos não incentivados? Como? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia como é que seria isso. Aliás, eu vou fazer uma coisa provocativa. Quando você for entrevistar alguém que pense dessa maneira, você diz que teve uma produtora aqui e que fez a seguinte pergunta: será que se nós só tivéssemos um tipo de filme com recursos incentivados e ao final do ano, quando
É tradicional que se façam os balanços do ano. Se dissesse que o cinema brasileiro atingiu a marca naquele ano de 1% de market share do ano todo, com apenas, sei lá, 1 milhão de ingressos na soma total de filmes, a gente conseguiria estar melhor do que está? Não estão afim de nada. Não tem jeito. Vamos no de sempre. Falou. Atenção, senhoras e senhores. Pela primeira vez em praça pública, o extraordinário e inimitável Lord Cigano, o imperador dos mágicos e dos videntes, apresentará o seu fabuloso número que já assombrou as plateias de São Paulo e do resto do sul do país. Com licença. Para o Vigor, Rui! Marisa Leão, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. O prazer foi todo meu. Eu agradeço aí o tempo todo que você se dedicou a conversar um pouquinho sobre o meu trabalho. Uma delícia. Obrigada. Até o próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.